A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vou compartilhar com vocês hoje uma das últimas canções que compus sobre a palavra de Deus que está em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Essas palavras são uma das inspirações, né? Uma das palavras que me inspirou a compor essa música, que diz assim nessa palavra, né? Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas, se reconhecemos nossos pecados, pedindo a Deus perdão, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então, tomemos posse dessa promessa da palavra de Deus, Se pedimos perdão, Ele vai nos santificar, Ele vai nos purificar, Ele vai nos tornar pessoas melhores, se desejarmos isso, de todo o coração. E a segunda parte diz assim: filhinhos, escrevo para que não pequem, mas se alguém pecar, saibam que tem um intercessor ao lado do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então, sozinho não tem jeito. Então já foi feito o sacrifício, Ele pagou nossos pecados, Jesus pagou nossos pecados, Deus enviou o Filho dele ao mundo, Ele tanto nos amou, que enviou o seu Filho ao mundo para que nós não pereçamos, mas para nós termos a vida eterna. Então a primeira coisa é reconhecer isso, que nós precisamos de um Salvador. Sozinhos a gente não pode se santificar, a gente não pode ser pessoas boas. Por isso que a Bíblia fala, só Deus é bom, Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor Jesus, Ele é o nosso Salvador. Como disse aqui, se nós pecarmos, nós não devemos achar que nós estamos condenados, mas saber que Ele ressuscitou, Ele pagou os nossos pecados, Ele subiu ao céu, Ele ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós. E aqui, como que nós vamos ser purificados por Ele, sendo que Ele está lá do lado do Pai, Aí é um milagre, Ele enviou o Espírito Santo, A promessa lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, disse, derramarei sobre vós águas puras que vos purificarão de todas as vossas imundícies, de vossas abominações. Colocarei dentro de vós o meu Espírito, fazendo com que obedeçam os meus mandamentos e sigam os meus preceitos. Então essa promessa se cumpriu em Cristo, Todo aquele que é batizado, as águas é isso, Ele recebe, ao sermos batizados, recebemos o Espírito Santo, pelo nome do Senhor Jesus, Então, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo. E a obra acontece, o milagre acontece em nós, como aconteceu comigo, Fui liberto de vários vícios, vários pecados. Mas essa canção vai falar que nós não devemos achar que nós já estamos preparados, mas até quando nós omitimos, quando nós deixamos de fazer o bem, nós estamos pecando, como dizem no livro de Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Também o Senhor Jesus ensinou, quando Ele viesse, quando Ele sentar no trono dele da glória, quando Ele voltar com seus anjos, o que vai acontecer? Vai separar colocar um na direita, outro na esquerda, outro na direita, outro na esquerda, e vai falar, vocês que ajudaram os pobres, vocês que deram comida a quem precisava, vestiu a quem precisou, vocês que foram visitar os doentes, Ele vai falar, vinde benditos de meu Pai, e entrai para o reino que estava preparado para vós antes da fundação do mundo, porque vocês ajudaram, fazendo isso, vocês ajudaram a mim, ajudando aos meus irmãos, vocês ajudaram, fizeram isso a mim. Mas aqueles que não fizeram, simplesmente não falou que eles fizeram o mal, falou que simplesmente eles deixaram de fazer o bem. Então nós temos que ter cuidado com o egoísmo também. Não é apenas, claro que se nós fizemos o mal, não arrependemos, aqueles que não se arrependem, correm o risco de ser condenados. Mas a Bíblia fala, não há condenação para aquele que está em Cristo. Realmente está em Cristo, ele vai se arrepender. Então essa palavra vai dizer isso, que aqueles que não fizeram bem, eles foram lançados no fogo do inferno. Aqueles que foram egoístas, Então nós devemos tomar cuidado com também a omissão. Então não nos acomodar, achar que nós já fomos libertos, igual você que às vezes parou de beber, mas
veio outros vícios, às vezes da comida, do excesso da comida, às vezes ainda a língua, né? Falar mal dos outros, falar uma palavra que ofende o outro, né? Outros tipos de vício, né? Da impureza da carne, na área sexual. Então, são vários outros tipos de pecado aí, né? A avareza, o amor pelo dinheiro, o apego, né? Então, são várias outras coisas que nós devemos pedir a Deus, a libertação, né? Então, esse clamor, essa vontade que tem que estar no nosso coração, isso que eu quero passar para vocês nessa canção. Essa vontade de sermos melhores, e só há um meio, através do nome do Senhor Jesus, invocando o nome dele. Todo aquele que invocar o nome dele será salvo. É o que? Pelo Espírito Santo, clamando o Espírito Santo. É ele que vai nos santificar, porque ele é santo, ele vai nos santificar. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, né? É a santidade, o reino do céu, que nós possamos, né, buscar essa santidade aqui para alcançar o reino do céu. Como a palavra diz, né, que sem santidade ninguém verá a Deus. E diz, né, se vocês querem ver a Deus como Ele é, sejam puros como Ele é puro. Então vamos invocar o nome do Senhor através dessa canção, compus, pedindo a Deus realmente que faça essa obra em nós, esse milagre em nós. Reconheçamos nossos pecados, as nossas faltas, invocando o santo nome do Senhor, clamando o Espírito Santo de Deus que nos purifique. Você que caiu, você que se sente fraco, você que tem esse desejo no coração de ser melhor e muitas vezes não consegue, continua cometendo os mesmos pecados. Te convido agora a clamar, a invocar o nome do Senhor comigo nessa canção. Realmente crendo, né, que Deus ele fará esse milagre em você, em nós. As coisas más desse
te abençoe, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.